a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde e, sobretudo, aqui nós exortamos, nós evocamos em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos revista e nos impulsione sobre o propósito de bem servir. Então hoje nós vamos estudar na sala Luz no Caminho a parte espiritual que está referida na Gênese diante a reencarnação. Vamos falar hoje sobre migração e imigração. Você sabe o que é migração? A imigração é quando da morte, quando do desencarne. A imigração, você parte deste mundo para o mundo espiritual. Imigração, você vem do mundo espiritual para esse mundo. A alma foi criada quando do nascimento do corpo? Ou ela já tem milenarmente dentro de si uma vivência, uma evolução? Qual a razão da dor, do sofrimento, da doença? Porque dá tudo certo para você, não dá para mim, dá para o seu vizinho? O porquê desses desencarnes coletivos e muitas vezes uma criança desencarnando abruptamente? Essas e outras questões vamos ver agora nos estudos. Venha comigo. Um beijo e um abraço de várias voltas. Tudo de bom. Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Agradeço a presença de todos por estarmos aqui novamente reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa, onde hoje vamos estudar o livro A Gênese, capítulo 11, Reencarnações e Emigrações e Imigrações dos Espíritos. Então, sendo assim, eu convido a nossa querida amiga Miriam para fazer a nossa prece de abertura e que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz e de muita harmonia na sala. Passando, Miriam. Boa tarde. Olá. Sejam bem-vindos. Vamos estudar, né? Então vamos agradecendo esse estudo maravilhoso que é a Gênese. Um estudo diferente, né? Que é muito interessante. Eu particularmente gosto muito. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, por nesta encarnação estarmos com esta vontade de aprender, com a doutrina espírita sempre disponível para nós, principalmente neste ambiente virtual, com pessoas que se dedicam, com espíritos amigos que sempre nos envolvem, nos acolhem, nos incentivam. Possamos, Senhor, abrir sempre os nossos corações com humildade, com paz, com tranquilidade, para que as informações possam realmente fazer a diferença em nossas vidas. Abençoe nosso irmão que vai coordenar o estudo de hoje. E assim seja, graças a Deus. Liberando-se, um bom estudo para todos. Que assim seja. Deus seja louvado. Minha irmã. E novamente cumprimentamos esses irmãos que chegaram ultimamente e toda a espiritualidade aqui presente, as encarnadas e sobretudo as desencarnadas, porque somos sabedores que no plano espiritual tem vários espíritos aqui que não tiveram a oportunidade de, revestido da carne, ter essa oportunidade de estudos que nós temos. E o Nando colocou fraterno, seja bem-vindo, colocou o número 72 e, como de costume, nós lemos até para continuarmos na harmonia após a prece uma página desse livro, Minuto de Sabedoria de Carlos César Pastorino. E como o Nando colocou o número 72, vamos ler 72. E 72 nos diz textualmente o que segue. Nando,
E quando eu falo Nando, eu estou dirigindo a toda a sala, desde Miriam a fraterna que acabou de chegar. Nando, seja alegre e otimista. Quando se dirigir ao seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que propicia o pão de cada dia. Chegue ao local de trabalho com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará a cada novo dia imensas alegrias e felicidades incalculáveis. E o que é o trabalho, meus irmãos? Kardec e a espiritualidade útil diz que trabalho é toda a atividade útil. Então, trabalho não é você ir para o escritório, fazer um tipo de trabalho manual, na casa, em qualquer lugar, até uma oração ou fazendo alguma atividade, desde que ela seja útil, é considerado um trabalho. Então, devemos encetar, ir para o trabalho alegre, otimista, agradecendo a Deus por tê-lo. E não pelo aspecto que advém do mesmo, ou seja, a contraprestação daquele serviço executado. Porque, como nós vimos até ontem na sala, a gente tem que fazer realizações pelo prazer de fazer e não tão somente pela parte pecuniária que advém da mesma. Então, meus irmãos, está aí. Mas o nosso amigo agradecido pôs o número 113. Nós sempre lemos uma, mas vamos ler a sua 113 também, agradecido. Então vamos. O agradecido colocou a 113 e a 113 nos diz textualmente 114, deixa eu voltar aqui uma página, eu não tô com o normalmente eu estou com ele virtual, mas eu estou com ele em papel aqui, por isso que demora um pouco. Quando é virtual, você coloca o número, já vem. Agradecido, olha também, estimulando o ego, o espírito, o eu, para que demos, damos uma sacudida. Não desanime, não desanime, agradecido. Não desanime, aprenda a começar, a recomeçar. Não se deixe arrasar pela diferença ou pela indiferença. Se caiu, levante e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue o fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai compassivo. Então levante, dê a volta por cima e siga em frente. Se eu errei, se eu caí, eu devo novamente levantar os olhos e continuar a estrada, continuar o caminho. E muitas vezes aquele erro, aquele cair, aquele não sucesso naquele momento e hora, ocorre em função de quê? Ocorre em função para que eu dê um direcionamento, um planejamento diferente naquele trabalho que está sendo feito. Então, não só de glórias vivemos. E diz um velho ditado que é preferível as lágrimas de uma derrota do que a vergonha de não ter tentado. Então devemos tentar 1, 2, 3, 4 vezes? Eternas vezes se for preciso. O agradecido, eterna vez se for preciso. Devemos levantar, devemos olhar para cima, devemos continuar a nossa jornada. E, repetimos, é o cair, é muitas vezes o tropeçar, é que faz a gente dirigir para o caminho certo. Muito bem. Então, como está no texto aí, vamos estudar hoje reencarnação. E a você, minha amiga Miriam,
Sid Shark, seja bem-vindo. Adriano e Fraterna 1. A você, minha amiga Miriam, eu estou precisando, como nós já conversamos em PVT, de vossa leal e eterna ajuda, como tem sempre nos dado. Eu vou mandar, eu vou encaminhar a nossa programação, porque justamente essa agora terminou. Nós mandamos para o mês, eu vou mandar, e a programação nossa a gente manda ao mês. E eu vou mandar, eu quero que você escolha lá, e eu gostaria até que, se fosse possível, você escolhesse a sexta-feira, porque sexta-feira fica bastante difícil. E como somos sabedores, até íamos fechar, ou como de fato fechamos por quase um mês essa sala, às sextas-feiras. Mas aí, por solicitação de irmãos, reiteração de outros, voltamos a abri-la. Hoje falaremos sobre reencarnação na visão da Gênese, na visão do livro, o último livro escrito por Kardec, que não deixa de ser uma codificação. Não deixa de ser uma codificação, porquanto há manifestações de espíritos também na Gênese. E a reencarnação, lá no Livro dos Espíritos, diz que foi uma imposição de Deus aos seus eleitos para ajudar na própria evolução dos espíritos. E quando fala uma lei impositiva, uma lei de imposição, faz-nos lembrar de um Deus cioso, de um Deus justo, de um Deus guerreiro, de um Deus que aponta o dedo de olho por olho, dente por dente, mas não é dessa forma. Você, com certeza, já deve ter levado seu filho, sua filha, algum parente próximo à farmácia, e o mesmo ter suspendido a manga da camisa ou por outra abaixado e deixado as mostras, as partes, a nádega, e o farmacêutico veio e enfiou uma injeção, aplicou-lhe uma injeção. Mas você o fez. Isso relativamente a seu filho, por qual motivo? Porque, na condição de pai ou de mãe, ciosa, pelo dever em olhar o seu próprio filho, falou: você precisa tomar o remédio. E esse remédio veio através de uma infusão, de uma injeção que adentrou a carne e foi injetado o remédio. E no momento em que o farmacêutico colocou a agulha, a criança gritou, o filho doloriu, a pessoa fez ai. Ora, mas você o fez com amor, levou muito embora sabendo que isso ia doer. Porém, era necessário para que debelasse aquela doença, aquela inflamação, aquela desestruturação orgânica se acometia daquele ser amado. Deus, relativamente à reencarnação, impõe aos seus eleitos, porque nós espíritos, e estando no plano espiritual que é melhor do que aqui, e lá é a nossa vida real, muitas vezes até nem queremos reencarnar. Mas Deus, como Pai, como provedor, como tutor maior e maior, Ele sabe a real necessidade. E por isso que lá está, impõe a reencarnação aos espíritos como lei. É uma consequência natural ao nosso progresso. É através da reencarnação que ascendemos, galgamos degraus e vamos evoluindo aqui nesse próprio mundo terra. Mas veja bem, eu evoluí dentro daquilo que eu planejei. Eu não preciso ou não devo ir para outro mundo, um mundo evoluído? Ora, aqui no próprio orbe Terra tem
desde um simples arborígenas, desde um simples silvícola, até aquele mais inteligente cientista europeu. Então, dentro da própria Terra, você tem vários estágios evolutivos. Kardec até fez uma metáfora, uma comparação extraordinária. Você estando num colégio, ao passar de uma série para outra, você não precisa sair do colégio. Até bom que fique no próprio colégio, porque você tem um relacionamento, uma comparação com alunos, com professores ou com situações vividas. Então, não necessariamente nós precisamos sair do orbe Terra para aprimorarmos aquilo que viemos fazer. E quando o espírito está na erraticidade, ou seja, é o interregno, é o período que intermedia uma encarnação a outra, chama erraticidade. É lá que há o planejamento para as reencarnações futuras. Há o planejamento para reencarnações futuras. Então não precisamos, meus irmãos, mudar de mundo para ascendermos em termos evolutivos. E se as almas fossem feitas como querem algumas religiões do próprio cristianismo, ou seja, se fossem confeccionadas no horário do nascimento propriamente dito, como se explicaria? E religião nenhuma explica assim de uma forma contundente e racional a morte extemporânea de uma criança que veio por horas, por semana, por dias ou por mês. Ou por que aquela criança morreu? Não explica racionalmente a vida desregrada de um celerado, de um mentecapto, de uma pessoa que tem uma disfunção neuronal. Não se explica. Muitas vezes, aquela pessoa da própria família que tudo dá certo para ela e para outro, as coisas não enleiram, as coisas não dão certo, tudo é sofrimento, tudo é dor, tudo que se faz esboroa. A doutrina das múltiplas vidas, a doutrina reencarnatória, a doutrina dos espíritos, explica com racionalidade a reencarnação. Kardec coloca ipsis litera que pensa alguns que as diferentes existências da alma se efetua passando por elas, de mundo em mundo, e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Ora, é o que nós falávamos. Não precisa eu, nesta reencarnação, aqui na Terra e na outra, ir para Júpiter, Marte. Eu, na condição de espírito, tenho muito a aprender aqui na Terra, porque não atingi a instância ou todo o processo evolutivo desenvolvido aqui na Terra. Por que, por exemplo, Kardec afirma, um selvagem vai procurar alhures, ou seja, em outro lugar, algum grau de progresso maior, se ele, na própria Terra, não passou por as diversidades ou as multiplicidades evolutivas no próprio orbe terrestre? Então não há necessidade de que o homem mude de mundo, assim como não há necessidade de que o aluno mude de escola para aprender coisas mais interessantes. Ou seja, ele fez uma série X, aprendeu o que era necessário, aquela série X, e passa para a série seguinte. E vai naturalmente absorver os conhecimentos dentro do próprio colégio. Então, aqui na Terra, nós não precisamos, em cada reencarnação ou cada encarnação, ir para um mundo específico.
O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido as somas de conhecimento e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Isso aqui, palavras textuais de Kardec. Então, e ele mais à frente, ele diz que na criação tem uma finalidade. Tudo na criação tem uma finalidade. Deus não faz nada que não tem ou sem finalidade. Não cai uma folha, um fio de cabelo sequer da sua cabeça sem que Deus queira, sem que Deus autorize, sem que para isso há um sequenciamento lógico, racional e que deve ser acontecido. Entretanto, não como um destino, não como uma predeterminação, não como um fatalismo. O acaso não existe, né, meus irmãos? Rainha Sol, Ligeirinho, André, Respeito e Alice. João Nemi, pela mesma forma, todos sejam bem-vindos à Sala Luz. Se as almas fossem criadas no início do nascimento daquele ser, aí sim não se explicaria os casos de uma criança recém-nascida, os casos de idiotia, os casos dos cretinos propriamente dito, como falamos. E nesse vai e vem, nesse vem e vai, nesse nasce, nesse morre, nesse interrelacionamento de mundos, de planetas, etc., há a imigração e imigração dos espíritos. Porque à medida que há desencarne, ou seja, há o desenfaixamento desse corpo físico, há pela mesma forma nascimentos múltiplos. Já foi dito que na erraticidade, ou seja, nesse período que intermedia uma reencarnação a outra, há 3 a 4 vezes espíritos torcendo e querendo reencarnar e precisando, né? Torcendo, querendo e precisando reencarnar. Se hoje no mundo somos 7 bilhões de seres na carne, ou seja, espíritos encarnados, há pela mesma forma no orbe terrestre, nesse orbe terrestre, alguma coisa próxima a 28 bilhões, 4 vezes 7, 28 bilhões, esperando a oportunidade de passar por essa experiência material, essa experiência na própria carne. Certa vez, alguém chegou para Chico Xavier, e ele já bastante de idade, mais de 85 anos, e disse-lhe: olha, Francisco Xavier, o senhor que é um espírita e advoga os princípios da doutrina espírita por muito tempo, o senhor não tem medo de morrer? O senhor já é uma pessoa, não digo beatifice, não é um beato, não é um santo, mas o senhor já cumpriu a sua missão e eu acho que o senhor tem um lugar extraordinariamente bom lá no céu. Ele disse: não, minha filha. Falou para a senhora que assim. Ele redargueu a senhora que assim estava falando com ele. Não, minha filha. Pelo contrário. Eu tenho medo sim, não quero morrer não. Porque se eu morrer, se eu desencarnar, eu vou ter que entrar na fila novamente para voltar. Então eu quero ficar aqui o quanto possível, o quanto mais possível. E é verdade, né, meus irmãos? Aqui é que o Espírito coloca em prática aquilo que idealizou na erraticidade. É migração dos espíritos. Quando o espírito a emigração, no intervalo das existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade, que nós falamos que é o que intermedia
pelas mortes, pelos nascimentos, as duas populações, né, espiritual e a terrestre, é como se fosse uma água deságua, e é o adjetivo que Kardec usa. Deságua diariamente, ou seja, diariamente há muitas emigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Por que quando nós morremos, quando nós desencarnamos, chama-se emigração? Porque a pátria espiritual, o mundo espiritual, é o mundo verdadeiro, é o mundo eterno. Não é infinito porque nós tivemos o início, mas não teremos fim e vida. Então, quando nós vamos para o mundo que é nosso, o mundo espiritual, chama-se emigração, com E. E quando de lá viemos e quando encarnamos, chama-se ou denomina-se imigração. Então Kardec, ele coloca aqui que é como um desaguar, como um rio, com várias gotas d'água e jogando sempre ao mar. É um desaguar, é uma migração muito grande diariamente, ou seja, várias pessoas desencarnando e imigração vindo para cá, porque poderia vir para outro mundo. A reencarnação. Então, quando falar em emigração, é a partida do espírito para o mundo errático, para o mundo espiritual, aguardando a próxima experiência na carne. E a desencarnação, essa é a morte propriamente dita, né? E o nascimento, a imigração, porque está vindo para o mundo. E quando a gente fala em desencarnar, encarnar, eu acredito que para as pessoas que não são espiritistas, ou as pessoas que não têm por base a filosofia espírita, deve ser uma palavra feia, forte. Desencarnar, parece dar desossar, né? Você tirar o osso, a carne do frango. Eu desencarnei. Mas é sair da carne. Para nós é uma experiência normal. Ou mesmo que não seja uma experiência, é um adjetivo normal. Aliás, nem adjetivo, é verbo, né? O encarnar é um verbo. Então, há um deságue, meu irmão. Há um deságue. Deixa eu ver a área de texto aqui. A nossa amiga fraterna, ela pergunta aqui se o espírito, por gentileza, o Sil fechou aqui, deixou aqui para frente a nossa amiga fraterna. Colocou, por gentileza, coloca novamente, fraterna. Eu passei. Como se é só na encarnação que o espírito desenvolve, né? Se é só na carne. Essa pergunta foi feita no Livro dos Espíritos, se o espírito precisa enfaixar ou enfeixar na carne, reencarnar para evoluir. A princípio, o espírito evolui também quando está fora da mesma. Só reencarnando o espírito desenvolve? Muito bem, obrigado, Silvio. O espírito desenvolve no plano espiritual. Entretanto, o espírito precisa da matéria para inteligenciá-la e colocar em prática aquilo que idealizou no plano espiritual. Precisa colocar em prática aquilo que idealizou no plano espiritual. O próprio André Luiz desencarnou e ficou como suicida. Ele foi recebido como suicida em função de que tomava muito alcoólico, vinho, e fumava bastante. E ele chegou no plano errático como um suicida. Ficou, quem teve a oportunidade de ver o filme ou ler aquele livro, O Nosso Lar, ficou nas zonas umbralinas, né, no umbral por 8 anos. E posteriormente ele foi resgatado, foi a uma colônia espiritual e houve uma evolução. Não nos consta que ele está encarnado,
ele está na carne. Ele tem, através da psicografia, sobretudo do médium Chico Xavier, nos explicado de uma forma assim, bastante direta, como efetivamente funciona, de uma forma bastante direta, como funciona o mundo espiritual. Então, André Luiz, nesse aspecto, ele evoluiu. Ele evolui. Outra, Sid Shark coloca ali, de alguma forma o espírito não está constantemente trabalhando a matéria? Este questionamento, meus irmãos, que o espírito está constantemente trabalhando a matéria, isso é verdade, está constantemente trabalhando. No Livro dos Espíritos foi perguntado à espiritualidade por Allan Kardec o que existe no universo. A espiritualidade respondeu: existe o espírito e a matéria. E acima de tudo, Deus. Existe o espírito e a matéria. E acima de tudo, Deus. E o espírito o que é? É o ser inteligente. É o princípio inteligente. Ele é o princípio inteligente e, estagiando nos vários reinos, vai espiritualizar-se no reino animal. E o próprio espírito, ele tem o seu modelo organizador biológico, que é o que circunscreve, que é uma matéria da quinta essência. Porque os antigos falavam ar, água, fogo. Ar, água, fogo e terra, e tinham uma essência à época que já os cientistas começavam a estudar, denominado éter, eterização, que posteriormente, até William Crookes, no século XIX, estudou que é matéria radiante. Então essa matéria, quinta essência, é superior à matéria radiante, que é constituída do fluido cósmico e reveste o espírito. Então sim, Cid, o espírito está trabalhando sempre a matéria, e ele por si, per si, é revestido de uma matéria, de uma essência muito etérea, de uma essência que não sensibiliza os nossos sentidos. Tic-tac coloca ali: alguém pode me dizer onde no livro eu encontro a relação 3 vezes 1 em desencarnado e encarnado? Tico-teco, no livro, nos 5 livros da codificação, não. Mas Kardec, ele, com 14 anos, ele fala na Gênese que a doutrina espírita não ficou conclusa, ele não colocou a termo. Ele simplesmente, nos seus 14 anos, que a mesma estudou, codificou, e quando falamos em codificação, é você pegar esparso aquilo que existia no mundo e colocar num livro. Ele simplesmente foi o alicerce. Ele diz o seguinte: aqui está a obra lançada, os alicerces estão lançados, compete-vos a estudar, compete a nós. Então, o Espiritismo, ele não está concluso. É verdade que eu, você, nós não temos ainda a dimensão que Kardec teve. Porque Kardec, ao estudar essa extraordinária doutrina, e outrora convidado por Fortier para verificar as experiências, ele era um magnetista, um estudioso por 31 anos. E ele, quando falava que as mesas mexiam, movimentavam e muitas vezes respondiam, ele simplesmente levou para o campo do magnetismo, e que, se nós aqui na sala sentarmos em volta de uma mesa, colocarmos um copo e reflexionando seriamente e com pensamentos
e com propósitos sérios, a gente consegue movimentações físicas, sim senhor. Mas ele achou, e naturalmente o magnetismo assim explicava, Tico. Aí, o Sr. Fortier chegou nele, pela segunda vez. Olha, Allan Kardec, a mesa não está simplesmente movimentando daqui para lá, de lá para aqui, mas ela está respondendo às nossas perguntas. E ele, observando a emoção com que Fortier falava ali, ele disse: eu só acredito que mesa pode ser magnetizada se ela tiver nervos para movimentar e cérebro para refletir. Caso contrário... E nesse meio tempo ele foi lá em Plain Mason, na casa da senhora Plain Mason, e tinha a filha dela trabalhando, e mais umas 5 ou 6 pessoas. Ele encontrou o senhor Carlotti, um grande estudioso, e ele viu que não se tratava de uma parte emotiva de senhor Fortier. Tinha pessoas que estudavam magnetismo seriamente, e a partir de então ele começou a formular questionamentos filosóficos. E nesse mesmo momento, estourou pela Europa, a Inglaterra, França e nos Estados Unidos, através das irmãs Fox, né? Tinha muita movimentação. O mundo, de uma certa forma, começou. E Kardec, vendo que por detrás daquelas forças inteligentes, deveria, com certeza, ou daqueles efeitos inteligentes, deveria, com certeza, ter uma causa inteligente, ele passou a estudar. E o mundo, Tico e Teco, naquela época, carente de novas ideias e cientistas, lá em Paris, que é o berço da cultura mundial, começou os estudos. Mas Kardec não pôs a termo a doutrina. Ali foi o lançamento. Compete-nos a nós. E relativamente ao falar que existe uma pleia de espírito no orbe terrestre, são dito obras posteriores escritas por irmãos. Emmanuel, por exemplo, através de Chico Xavier, em 1943, colocou isso com relação à multiplicidade de espírito, e vários outros médios, várias outras obras psicografadas falam desses espíritos carentes, desses espíritos necessitados, e de nós mesmos, espíritos que estavam em outro plano e precisamos reencarnar para colocar em prática aquilo que idealizamos na reencarnação, que é objeto desses estudos. E a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, explica com racionalidade, de forma direta, límpido e cristalina, o porquê da reencarnação, o porquê da razão do sofrimento, o porquê que tudo dá certo para você e não dá certo para o seu irmão. O seu vizinho tem uma vida extraordinária, um carro bom, mora na cobertura, e você, com dificuldade, paga o aluguel do seu apartamento e não conseguiu comprar uma casa própria. Você está com aquela enxaqueca, aquela dor, claudica desde criança, e aquela outra pessoa dá tudo certo. E o porquê disso? A doutrina explica. Jesus, em uma festa na Galileia, acaba-se o vinho, e ele transforma a água em vinho, servindo o bom vinho para as pessoas. A doutrina explica, falando não tratar-se de milagre. Levanta-te, Lázaro, e anda. Jesus não podia explicar ou falar em catalepsia e letargia naquela época. As outras doutrinas vê como milagre, mas a doutrina dos espíritos explica fluidicamente como isso ocorre. E por falar em Lázaro, dentro de nós há em cada um Lázaro.
precisamos levantar, precisamos viver, precisamos abrir os olhos, precisamos acordar para essa doutrina Rede Viva, para esses ensinamentos de Jesus que estão sendo esquecidos. Então há, sem dúvida, um Lázaro em cada um. Nininha disse: já achei, Tico, foi uma reunião que ele, André Luiz, respondeu umas perguntas. Então André Luiz, que alguns de nossos irmãos do movimento espírita, como Emmanuel, Divaldo e o próprio Chico Xavier, foram combatidos, mas André Luiz explica de forma assim muito clara como que é a vida espiritual. Quando Kardec falou, ou a espiritualidade respondeu que a nossa vida na carne é uma pálida cópia da vida espiritual, André Luiz fala em todas as suas obras que na verdade fala, explica e relata que na verdade lá temos tudo, não agrega uma gota sequer em termos de inteligência, mas nós bebemos, nós andamos, nós ouvimos música, nós tomamos água, tudo de uma forma fluida que não dá maneira que a matéria sensibiliza o nosso sentido. Olha aí, Juarez, o espírito sempre trabalhando a matéria, o espírito sempre trabalhando a matéria, e ele está envolvido da mesma, mesmo que seja uma matéria da quinta essência, uma matéria bastante eterizada, uma matéria que não sensibiliza os nossos sentidos. Porque para nós matéria é um corpo sólido, compacto e que ocupa um lugar no espaço. Por quê? É aquilo que podemos pegar, é aquilo que podemos ver, é aquilo que podemos sentir. Se não vemos, não sentimos, não ouvimos, não podemos degustar, por consequência e por racionalidade da nossa mente tacanha e avaliação muito pífia, né? Vamos dizer assim, não é matéria. A gente precisa pegar. Ei-me aqui, Tomé, toque-me, coloca suas mãos ou seus dedos em minhas chagas para você não mais duvidar. Porque duvidou. Apareceu para Maria de Magdala, Magdala chegou aos seus discípulos e Tomé disse-lhe: eu só acredito vendo. E mais do que isso, eu só acredito se eu tocar os meus dedos em suas chagas. Então, nós só acreditamos em matéria se pegarmos, se sentirmos, se tocarmos, se cheirarmos ou se degustarmos. Mas assim, multiplicidade de matéria. Não sabemos quando foi feita a matéria ou o espírito. Não porque Deus quer guardar esse segredo, ou a divina providência quer colocar esse segredo, as 7 chaves, mas porque não chegou o período, não chegou o momento de assimilarmos, de aprendermos. Porque verdade, ou a verdade é como a luz. Recentemente no Chile, vocês têm conhecimento disso, alguns mineiros ficaram tantos meses ou tantos dias, parece quase 200 dias. Não chegou a 200 dias, não, né? E aos ser içados, aos seres novamente resgatados, um a um, e eles chegavam com um óculos escuro, porque a luz é por demais forte, uma vez que os mesmos ficaram bastante tempo imersos dentro da terra. Assim é a verdade. Assim é a verdade. A verdade é como uma luz forte. Se for dita toda a verdade, pode lhe cegar, pode obnubilar, né? Colocar uma nuvem nas suas vistas. Então Jesus, à sua época e a seu tempo, não disse toda a verdade. Lhe enviarei o Consolador prometido que, no devido tempo e na devida hora,
vai dizer o que eu disse, explicar as minhas colocações, muitas vezes não compreendidas, como colocar outras e viver com vocês eternamente, que no caso nosso é o Espiritismo, é o cristianismo redivivo, é a nossa doutrina, que propaga, promana uma fé racional, uma fé viva, não uma fé dogmática. Porque aquela fé que não pode deparar face a face com a verdade em qualquer época da humanidade, não é uma fé racional, é uma fé cega. E nós acreditamos, mas nós acreditamos não porque cremos, porque sentimos, porque sabemos, porque nos é provado. Porque a doutrina, nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, ela fala para nós perquirir, para a gente perguntar, para a gente, inclusive, descrer. Foi dito por Paulo, um dos espíritos constituído a pleiade de espírito verdade, aliás foi Erasto, né? Que é preferível você não acreditar em 10 verdades, não é em 9 não, do que acreditar numa mentira. Porque se você acredita nessa mentira, e como você tem liderança, amigos, e tem interrelacionamento outros, você propaga essa mentira. Nininha, André Soto, André, Odraci, Luz e Rui Estrela, sejam bem-vindos. Feliz é aquele que acredita sem ver, que acredita, mas não de forma dogmática, de forma comprovada. Então o André Luiz, ele evoluiu na erraticidade, ele evoluiu na vida espiritual e veio falar de forma clara como anda, como come, como vive, como inclusive até mediuniza. O espírito, ele pode ser um médium. E lá no próprio livro Lar, Nosso Lar, escrito em 1943, a mãe, Dona Laura de André Luiz, antes de ela poder chegar ao nosso lar, porque ela estava em um umbral superior ao nosso lar, né? Porque tudo na verdade são umbral, são passagens. Aqui nós estamos, segundo o próprio André Luiz, num umbral grosso. Então você não precisa medo de ir para o umbral, porque você nele já está. Então Dona Laura manifesta mediunicamente em nosso lar através de um espírito lá. O que houve? Houve a comunicação de outro espírito por outro espírito. Então temos mediunidade em espírito desencarnado perfeitamente. Eu não preciso estar na carne para ser o intermediário, para ser o veículo de comunicação do ser incorpóreo para o corpóreo. Não precisa. Então, Tic-Teco, o Tic-Teco ainda está aí? Então, está. Então, pode sim haver a evolução. E foi André Luiz, foi a espiritualidade manifestando através de médios outros no século XX e XXI, que de uma certa forma deixou claro, deixou patente, deixou contundente a existência desta espiritualidade ávida a entrar na carne e, por consequência, inteligenciar a matéria e poder colocar na prática, o pragmatismo, né? Colocar a teoria na prática. Colocar na prática aquilo que idealizou no mundo espiritual, dito pátria espiritual. Nos dois planos, a evolução. Certa vez, eu e o Chidchar conversávamos até com um médico, o nome dele é Dr. Gilson, ele é do Nordeste. Ele escreveu um livro onde diz: não há o mundo espiritual. Até porque, no universo, ele é amplamente
constituído de matéria. E o próprio espírito, por mais elevado que seja, por mais distante da matéria, o seu corpo fluídico, o modelo biológico do mesmo, que é o perispírito, existe em qualquer instância. E o perispírito, ele é formado do fluido universal. Então, se o espírito em qualquer fase, ele tem ou é revestido de matéria, não existe espírito sem matéria. Por consequência, não é errado se falarmos que o espírito também é material. Ele é uma matéria. Muito embora, na questão 2.7 diz, quando perguntado a Kardec, o que existe no universo? Matéria e espírito, né? E acima de tudo, Deus. E precisa da inteligência espiritual para colocar em prática a evolução do próprio espírito. E concluindo, a evolução se há nos dois planos. Existe nos dois planos, tanto no plano material, que é o que estamos, o você fazer, o você perquerir, o você obrar, o você trabalhar nas diversas formas possíveis, você está evoluindo, como o espírito em si, para inteligenciar a matéria, ele também evolui nesse mesmo plano, que foi o exemplo do André Luiz que colocamos. Muito bem, meus irmãos, então, com esse objetivo, nós fechamos. Aí, da agora para frente, nós vamos ver a raça adâmica, né? Que vamos ver que a raça adâmica, na verdade, é uma raça espiritual que eles vieram, ou veio a pleiade de espírito e encarnaram na Terra. A doutrina dos espíritos, ótimo, Silvio. A doutrina dos espíritos advoga o princípio, e através da própria ciência, que o homem não começou do simples homem Adão e Eva, que antes, e a ciência prova através da escavação geológica, antes de Adão e Eva existia outras civilizações. E no ano 2000 e pouco, parece que 1680, foi exterminado, segundo a Gênese bíblica, a vida total na Terra através do dilúvio. Que esse dilúvio não foi um dilúvio total, mas parcial, extinguindo toda a vida, e a partir de Noé e cada casal de animais surgiram o que deparamos hoje. E a própria ciência, dentro da genética, ou a ciência que estuda a vida, a biologia, explica de que é impossível a quantidade de pessoas existente e a diversidade das mesmas relativamente a dois homens, ao casal, né? Noé e a sua esposa e os seus filhos, ter essa amplidão. Mas isso será o estudo da próxima vez que voltarmos a Gênesis. Meus irmãos, sintam abraçados, beijados, e como sempre eu digo, eu vos amo. Eu vou passar para a nossa dirigente para dar sequência aos estudos e designar como seja feito o seu final. Um beijo e eu vos amo. Boa tarde a todos novamente, aos que chegaram agora no final. Então, vou ler uma mensagem para vocês que se chama Propósito da Reencarnação. O espírito encarna e reencarna inúmeras vezes com a finalidade de progredir. Gradualmente, ele sai da ignorância e cresce em conhecimentos e em moralidade. Esse processo é vasto e demanda incontáveis existências. Nesse longo caminhar, vagarosamente, o espírito inteira-se do teor das leis divinas que se encontram inscritas em suas consciências. As leis divinas constituem um roteiro de felicidade
Quem consegue adaptar sua vontade e seu proceder aos estatutos divinos, apressa e ameniza a evolução para Deus. Todo ato contrário às leis soberanas gera desequilíbrio a exigir reparação. Conforme a extensão das consequências, o ato de reparar pode demandar inúmeras encarnações. Muitas vezes, um homem consegue ignorar e sufocar a própria consciência durante. Não raro, grandes criminosos terminam seus dias terrenos na abastança. No plano espiritual, tudo muda de figura. Entre as encarnações, o espírito contempla, no cenário da própria consciência, os atos que praticou. Ele vislumbra todas as consequências que advieram de seu que se vê tal qual é sem ilusões ou desculpas. Alguns recalcitram no reconhecimento da própria realidade. Entretanto, permanecem desequilibrados e sofredores. Enquanto isso não se dá, não existe a figura do espírito culpado, mas feliz. Os pensamentos e os sentimentos do espírito desencarnado são muito intensos e claros. O corpo físico funciona como um quebra-luz, que diminui a agilidade mental e abafa as percepções e sensações. Sem o corpo, tudo se torna muito vivido e vibrante. Um espírito delinquente padece enormemente por conta do remorso. Seus sofrimentos morais possuem uma pujança impossível de ser concebida por quem está encarnado. Para atenuá-los, ele se decide pelas mais dramáticas e sofridas encarnações sem titubear. Tudo parece preferível a suportar tão angustiantes impressões. Isso bem evidencia a sabedoria do preceito evangélico, segundo o qual devemos nos acertar com os inimigos, enquanto estamos ao lado deles. É prudente resolver imediatamente as pendências que temos com o próximo, sem acumular dívidas na consciência. Por outro lado, como tudo é muito intenso no plano espiritual, isso também ocorre com a felicidade. A alegria do dever bem cumprido, de estar em perfeita paz, tudo se multiplica ao infinito. O espírito devedor percebe a diferença entre suas condições e a de quem cumpriu o próprio dever. Para passar de um estado a outro, decide-se a enfrentar algumas dificuldades na Terra. Por isso, quando o espírito programa sua existência futura, age com lucidez. Posteriormente, esquecido do que o moveu, muitas vezes reclama das agruras da vida. Mas as dificuldades são desafios destinados a fazer surgir o melhor que existe no ser. Elas se destinam a promover a reparação do passado de enganos e gerar novos conhecimentos. Seu corajoso e digno enfrentamento descortina um amanhã luminoso, pleno de paz. Assim não reclame de sua vida. Seja digno e correto em todas as circunstâncias. Não se preocupe com os equívocos alheios. Cada qual dará contas de seus atos à própria consciência. Sua tarefa consciente é melhorar-se sempre e cada vez mais. Para isso você nasceu. Essa é uma mensagem da equipe da redação do Momento Espírita, que eu achei muito bonita e trouxe para vocês. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao nosso amigo Décio por esse estudo maravilhoso, pela ótima explicação, por todos os participantes.
também pelos nossos amigos encarnados, os amigos desencarnados que estudaram conosco, e sendo assim convido o nosso amigo Cid Shark para fazer a nossa prece de encerramento, e que tenhamos um final de tarde de muita paz, de muita luz, e que Jesus e a espiritualidade amiga sempre nos abençoe, nos ampare, sempre nos dê boas intenções para continuarmos nesse mesmo ideal de estudar essa doutrina maravilhosa. Obrigada a todos, um beijo, passando. Meus irmãos em Cristo, que a doce e serena paz do Mestre Jesus continue conosco nesta tarde maravilhosa, aonde os manás dos céus caíram sobre nós, alimentando nossa alma, iluminando o nosso espírito. Assim, ao encerrarmos este trabalho, literalmente ajoelhados, agradecemos a Ti, ó Pai, pelos momentos aqui vividos. Alimenta-nos na Tua fé, Senhor, para que não deixemos cair este trabalho que reflete o Teu universo e os objetivos que Tens para com todos nós. Senhor amado, fortalece-nos a fé, a esperança e o desejo de servir-te, como nesse instante fomos servidos através do nosso companheiro. Que esse trabalho sirva sempre de luz a todos os viajantes que se encontram perdidos pelas estradas afora. Que o Teu amor, as Tuas bênçãos, recaiam em todos os recantos, atingindo pobres, ricos, negros, brancos. Enfim, Senhor, que todos os Teus sejam beneficiados de acordo com o seu merecimento. E assim, que retornemos à palavra amiga que preside os trabalhos, para que ela os dê por encerrado em Tua santa e bendita paz. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, como disse o nosso irmão Juarez, que a doce e serena paz do nosso Mestre Nazareno continue conosco durante o restante do dia, a semana e por que não dizer sempre, né? Muita luz e muita paz. Eu vou colocar uma música e estaremos... Eu estava falando até com o Juarez em PVT. Eu estou viajando para Goiânia. Nossa sala é segunda e quarta-feira, aliás, quarta-feira e às sextas. Foi essa o último, nós fazemos a programação mensal. E eu estou mandando a programação para as pessoas que estão em nossa lista. E os que quiserem e não estiver recebendo a programação, por gentileza, deixe o endereço eletrônico, o e-mail no meu PVT, que eu tenho o maior prazer em mandar. Aí eu acrescento, vocês sempre receberão a nossa programação. Então o Juarez vai fazer os nossos estudos de sexta-feira. Vou mandar a programação, deixando em aberto, e ele e a Sil escolherão um tema, muito embora a programação será de quarta-feira para frente. Ótimo. André Lourenço, os que quiser deixar aqui, eu vou pegar o endereço. Eu prefiro até que coloque no meu PVT. Então eu vou colocar uma música e posteriormente nós vamos saindo. Eu vou colocar o seu, tá, Eugênia, lá?
Muita paz e muita luz. Sinta o abraçado, um amplexo de várias voltas, tá? Tudo de bom mesmo. Deixa eu pôr a música aqui. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada só tu tens o poder de transformar espíritos em flores perfumadas que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende